Olá, bem-vindos à primeira aula do curso Eletivas de Liderança. Eu sou o professor Leandro Guzmão e depois de um tempo aí sem a gente ouvir falar muito sobre as eletivas, né, nós quase começamos antes da pandemia, a gente resolveu aqui dar início à disciplina de liderança. É algo que eu consigo fazer aqui de casa, vocês conseguem ver aí da casa de vocês e assim a gente não fica sem ter esse conhecimento importante. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que escolheram a disciplina de eletiva como a disciplina, né, da sua eletiva. A liderança encheu, né? Acho que todas as eletivas encheram a sala, mas eu fiquei muito satisfeito em ver alunos que não tive o contato inicial antes das eletivas, né? E que optaram também pela disciplina de liderança. Vocês que nunca me viram em sala de aula, apenas lá pelos corredores, muito obrigado por terem escolhido a disciplina de liderança. Ok? Então, sem mais delongas, eu vou me apresentar aqui e falar por que eu escolhi criar essa disciplina eletiva. Antes de ser professor do ensino básico, né, antes de ser professor do ensino médio, eu atuei por 12 anos na indústria, então eu sou uma pessoa que vem de uma carreira industrial, né, passando por diversos níveis, né, de estagiário até cargos de liderança. E essa bagagem que eu obtive dentro da área da indústria, principalmente na área de gestão da qualidade, me fez tomar um gosto pelas disciplinas de gestão também. E dentre as disciplinas de gestão, a disciplina de liderança, que é uma disciplina extremamente filosófica no mundo da gestão e da administração, chama muito a minha atenção. Por isso que eu acabei escolhendo esse tópico. Né? Eu não fiquei em dúvida entre gestão da qualidade ou liderança, acabei optando por liderança, que é um pouco mais amplo, eu acredito. Então é por isso. Eu acho que é fundamental. Eu sou uma pessoa que há 20 anos eu nunca imaginei que um dia eu poderia ser um líder. Hoje, né, já fui líder em duas empresas diferentes. Sou um líder em sala de aula. O professor também ele tem esse cargo de liderança, né, intrínseco dentro da sala de aula. E é algo que eu acho muito legal, é algo que eu desenvolvi, é algo que eu percebi que eu não nasci com isso, né? Às vezes é uma das coisas que nós vamos discutir aqui sobre liderança. A pessoa precisa nascer líder ou ela se desenvolve líder? Eu com certeza não. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida e tudo indicava que eu não teria tato nenhum para lidar com pessoas. E dos caminhos da vida acabou que eu me reconheci também um bom líder, um bom gestor de pessoas. E é por isso que eu resolvi compartilhar essa minha experiência com vocês, ilustríssimos alunos, ilustríssimas alunas. Vamos tentar manter aqui um grupo de WhatsApp para essa disciplina. Eu não vou criar um Google Classroom porque eu tenho muito Google Classroom. E a gente não vai ter assim muita atividade, exercício para fazer. É importante que vocês participem do debate e nós criamos um diálogo, né, de preferência ao vivo, nos grupos que nós formos criar. Beleza? Então vamos começar aqui. Estou mostrando aqui para vocês um pequeno slide, né, que eu criei aqui para essa aula introdutória. Hoje vai ser bem rapidinho, da qual nós falaremos aqui dos princípios, né, da definição mesmo do termo de liderança dentro da nossa vida, dentro da nossa carreira. Eu acredito que muitos de vocês já viram esse termo por conta de grupos que vocês já tenham participado. Por exemplo, na própria escola, né? Toda sala de aula tem o seu representante. E, teoricamente, esse representante de classe, ele é o líder daquela classe, porque ele representa perante a equipe gestora da escola aquela turma, aquele grupo de estudantes. Outro local que vocês podem ter ouvido falar sobre liderança é dentro de grupos, por exemplo, religiosos, dentro de grupos né, que
que se reúnem ali para tratar de assuntos de cunho religioso, sempre há aquela figura do líder, aquela pessoa que conduz essas reuniões. Outro lugar que vocês já podem ter ouvido falar de líder é no esporte. É muito comum a liderança ser uma habilidade cobrada dentro de esportes coletivos, como por exemplo o futebol. Quem que é o capitão do time? É o líder. O que o capitão do time faz? Quando o jogo está rolando, ele apenas está ali, é um mais um. Mas antes do jogo, é ele que joga o cara ou coroa, é ele que conversa com o juiz, é ele que recebe as instruções do técnico, ele que orienta o posicionamento dos demais colegas. Enfim, em diversos outros esportes coletivos isso acontece também. Nós temos a figura aí também em esporte do treinador, do técnico, do coach ou do manager, como você achar melhor. E nós temos no Brasil um técnico, esportivo que ficou muito famoso pela sua habilidade de liderança, que é o Bernardinho. O Bernardinho, ele hoje em dia ele dá palestras sobre liderança, porque há quem diga que muito do sucesso do voleibol brasileiro masculino e feminino também na última década se deve à liderança que o Bernardinho conseguiu impor naquele time. Ele conseguiu organizar a equipe de uma forma tão eficiente que o time ganhava tudo. Então, atribui-se muito aquelas equipes que ele passou a figura dele, um técnico. Também tinha ali a importância, a relevância midiática pelos jogadores, mas principalmente pelo técnico. Então, esses são exemplos comuns, aqueles que já trabalham devem ter percebido que dentro da empresa a gente tem o nosso querido, amado e famoso chefe. E o chefe, ele deveria ser um líder, às vezes ele não é, mas ele deveria ser um líder e nos conduzir aí dentro das organizações. Como eu falei, são vários esses ramos onde a liderança atua e que com certeza você já se deparou com algum desse tipo de liderança. Vou passar aqui com a primeira reflexão para nós fazermos. A liderança é um cargo? A liderança é uma profissão? Ou seja, existem dentro das organizações o cargo líder. Líder de produção, líder de faturamento, líder de expedição, líder de recursos humanos, líder de atendimento. Então, ser líder parece que está associado com o cargo, não é? É o supervisor de produção. Então, às vezes a gente fica muito com esse questionamento porque as empresas adotaram errado a imagem da liderança, a imagem da supervisão. A supervisão dentro das organizações ela tem uma história um pouco triste, dentro da área da administração. A gente lembra que os líderes sempre foram um pouco vistos como carrascos, como aquela pessoa que ficava no pé do trabalhador ali para garantir que ele estará trabalhando as 10 horas que ele foi contratado para fazê-lo ininterruptamente. Então é aquele vigia, aquele supervisor, aquele sujeito, aquela sujeita que olha atenta para cada movimento dos demais trabalhadores. E isso não é liderança. Vigiar pessoas não é liderar pessoas. Tá? Então a gente já tem essa primeira questão aqui. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. Tá? A liderança não é cargo. Liderança é uma habilidade, é uma atribuição. Você está atribuído a liderar uma equipe. Se você tiver habilidade de liderança, ok. Se você não tiver, não vai dar certo, não haverá ali um contexto de liderança dentro daquela organização. O bom é que dá para a gente adquirir essas habilidades, a começar aqui na nossa disciplina eletiva. Próxima reflexão que eu gostaria de trazer nessa primeira aula. O conceito de liderança existe apenas dentro das empresas? Como eu falei, eu venho de uma bagagem industrial, de uma bagagem empresarial,
em que é muito comum a figura de líderes. É extremamente comum e fundamental a figura de líderes dentro das empresas. Mas, como nós falamos no comecinho, não é só lá dentro que existe. Não é só dentro de uma empresa. Né? Existe liderança dentro das nossas casas. Por mais que dentro do ambiente familiar há uma coesão entre os integrantes, sempre há aquele pai ou aquela mãe que assume o papel de orientar, o papel de direcionar, o papel de colocar as coisas dentro de uma ordem lógica. Né? E nesse momento a gente se lembra até da figura dos avós que quando chegam em casa impõem a liderança acima da liderança dos próprios pais. Então é algo que a gente vê inclusive dentro de casa. Como eu falei, em grupos religiosos isso é extremamente comum. O que é, por exemplo, um pastor se não um líder religioso? O que é um padre se não um líder religioso? Né? Então, existem em diversas outras religiões também aquela figura do líder, beleza? Dentro dos esportes, nós já comentamos. Dentro de entidades sem fins lucrativos, existe a figura do líder. Como, por exemplo, ONGs de doação de animais. Tem que ter uma pessoa que está organizando, que está direcionando aqueles animais ali, aquelas pessoas para realizar um bom trabalho dentro da ONG. Então, não, o conceito de liderança não existe apenas dentro de empresas. Próxima reflexão e a última reflexão de hoje. A pessoa nasce líder. Eu dei um spoiler no começo, né? No começo eu falei que eu não tinha aptidão nenhuma para liderança e eu já cheguei. Eu nunca fui um gestor que geriu 200 pessoas. Não. A minha experiência como liderança teve no máximo aí 5 pessoas dentro de empresas, né? Então, dentro de organizações, eu já cheguei a liderar 5 pessoas e eu não tinha aptidão nenhuma para isso inicialmente. Então, quando comecei o Senai, sei lá, quase 20 anos atrás, eu não tinha aptidão nenhuma para conversar com uma pessoa. Eu tinha dificuldade de falar oi para uma pessoa, cumprimentar uma pessoa. Isso sempre foi algo que me incomodou muito, né? E quando eu comecei a aprender o real significado da liderança, eu comecei a desenvolver essas habilidades, né? De certa forma, a minha carreira, né, a minha vida, me levou para um caminho da qual eu precisava desenvolver aquelas habilidades de comunicação, habilidade de transmitir informação, habilidade de organizar pessoas, né, organizar equipes, organizar os departamentos da qual eu passei. E de repente eu me tornei professor, né? Então o professor lidera dentro de uma sala de aula os seus estudantes. Eu nunca vou me esquecer no primeiro ano como professor, uma das minhas primeiras turmas, né, tinha 110 alunos na sala de aula. Então, dentro daquela sala de aula, dentro daquele ambiente, eu tinha 110 liderados. O professor, ele faz parte do processo de ensino-aprendizagem, mas ele direciona os estudantes, ele orienta, ele guia os estudantes. Então, ele é um líder. Olha as palavras que eu estou usando. Direcionar, orientar, guiar, transmitir informação. Ou seja, o líder é aquele que aponta a direção, aponta o caminho. E para ele apontar esse caminho, ele precisa primeiro saber qual é o caminho. Ele precisa conhecer para onde que aquela equipe deve ir, qual que é o objetivo daquela equipe. Ou seja, ele precisa saber o destino para conseguir conduzir as pessoas até o caminho. Quando alguém te pergunta na rua onde fica determinado endereço, você só pode orientar aquele cidadão ou aquela cidadã caso você conheça o caminho. Se você não sabe o caminho, você só vai atrapalhar a vida daquele coitado, daquela coitada. Então, a gente fala, né? Não sei. Né? E não sei é uma palavra muito importante no nosso ambiente também. Então, dentro do nosso curso, nós veremos essas questões, né? Dos objetivos da liderança, como conhecer o caminho, como conhecer
as direções, como conhecer as tarefas, né, habilidades de comunicação, habilidades de transmitir, né, informação de forma simples, de forma concisa e de forma que faça com que as pessoas que estão dependendo da nossa liderança consigam traçar o seu caminho, consigam realizar suas tarefas da melhor forma possível para que todos possam chegar lá. E lá é o caminho aonde o líder irá nos guiar. Seja um caminho positivo, seja um caminho negativo. Há líderes que direcionam para um caminho negativo. Né? Não é porque a pessoa é líder que ela sempre vai orientar as pessoas para um bom caminho. Há pessoas que orientam pessoas para um mau caminho. Há líderes que são líderes do mal, vamos dizer assim, né? Líderes que não... cujo objetivo final desse líder é fazer as pessoas irem para o buraco, né? Fazer as pessoas se darem mal, extrair algum bem daquela pessoa, fazer algum mal para aquele grupo de pessoas. Então existem líderes que usam esse poder de liderança para o mal, usam o poder de liderança deles para fazer algo que é ruim. Um grande exemplo disso na nossa história, que com certeza os senhores e as senhoritas já ouviram falar, é o Adolf Hitler. Adolf Hitler era um grande líder, Era uma pessoa que conseguiu convencer um país inteiro de que o nazismo é uma boa ideologia. Conseguiu convencer um país inteiro, que não é um país qualquer, ele conseguiu convencer a Alemanha que a raça ariana era superior de alguma forma. Que absurdo. Ele conseguiu convencer as pessoas de um absurdo. Porque ele sabia o objetivo dele, ele sabia se comunicar, ele sabia transmitir a informação, usava as palavras certas do jeito correto, todo mundo se convenceu. Claro, haviam alemães que não se convenceram, mas grande parte se convenceu, tanto que deu no que deu na Segunda Guerra Mundial. Então a gente sempre tem que pensar essa questão também, que os líderes eles podem conduzir o seu grupo de pessoas para um caminho ruim também. Ok? E nós teremos diversas inquietações como essa nas próximas aulas, nós teremos diversos assuntos a serem tratados. Seria muito gratificante se nós pudéssemos estar presencialmente, porque esse assunto gera debates muito legais, mas a gente vai fazer o possível aqui para, de alguma forma, poder orientar os senhores e as senhoritas da melhor forma possível. Vamos tentar se comunicar num grupo criado e eu acho que vai ser uma boa experiência aí na nossa disciplina diretiva. Novamente, muito obrigado por ter escolhido essa disciplina de liderança. Espero que gostem, espero que as reflexões aqui trazidas cheguem em bom tempo para vocês, que vocês utilizem isso de alguma forma. Seria muito legal se eu sei que isso é conversa de tiozinho, né? Como vocês podem ver, eu sou tiozinho mesmo, então se eu tivesse essa aula na minha adolescência, provavelmente eu teria me saído um líder melhor do que eu fui. É conversa de gente velha, mas é verdade. Aproveitem essa oportunidade. Estou sempre à disposição dos senhores e das senhoritas para debater esses assuntos sempre que desejarem. Fica aqui então a minha despedida, a minha saudação. Nos veremos na próxima semana com a segunda aula do curso de liderança. Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa se possível e até mais. Tchau, tchau.